Paz do Senhor, gente, pessoal. Eu estou aqui para relatar um sonho que eu tive, que era sobre a volta de Cristo, que a igreja ela passaria pela grande tribulação, ela passaria por uma provação, como fala no livro de Apocalipse, no Apocalipse 13, sobre a marca da besta, que é um microchip, como tem várias empresas que fabricam, aquelas que eu conheço é a Mondex. Se você quiser, pode pesquisar melhor no YouTube. Essa marca da besta, quem botar perderá sua salvação. E o sonho que eu tive foi que minha família, meu pai e minha mãe, e alguns parentes meus, como minha avó e meu avô, a gente estava passando pela grande tribulação. E a gente era perseguido e a gente fugia da cidade e ia para um lugar totalmente deserto, um lugar totalmente no meio do mato. Ficava numa região onde tinha poucas casas, uma rua de areia e uma estrada com acesso à cidade. A gente ficava lá escondido e tinha um carro que era um Golf preto. A gente ficava lá orando, buscando a Deus, ficava sempre lá vigiando e orando e se escondendo e sendo fiel a Deus. Porque quem botar a marca da besta, que é o microchip, perderá a sua salvação por completo. Não terá mais salvação, como fala no livro de Apocalipse 13. Mas eu quero relatar a vocês, irmãos, que cuidado, vigiem. A Bíblia diz que aqueles que se forem avisados pela grande tribulação, que eles não forem avisados pela grande tribulação, perderá a sua salvação. Então devemos, como fala no livro, na Bíblia, devemos buscar o Senhor. Você que está aí ouvindo esse vídeo, você está sendo avisado da volta de Jesus Cristo, da grande tribulação. A igreja passará por uma tribulação, será perseguida. Muitos serão torturados, serão mortos, serão presos por não negar a fé em Jesus Cristo, como já hoje, atualmente já existe pessoas morrendo, cerca de 250 mil pessoas morrem por ano, não tenho certeza se é por ano, mas 250 mil pessoas morrem por não negar a fé em Jesus Cristo, como pastores. Muitas pessoas morrem com queimadas vivas. Existem pastores atualmente que estão sendo presos, que estão sendo fiéis a Deus, mas tem que ser presos, que pegam contra o homossexualismo, que a Bíblia diz que isso é uma abominação a Deus. E as pessoas hoje acreditam no homossexualismo, que isso é normal, tem que aceitar, isso é besteira, isso é cultura, mas isso não é certo. A Bíblia fala no livro de Levíticos que aquele que se deita com um cachorro, com um animal, com o seu mesmo sexo, como mulher com mulher, isso é uma abominação a Deus. E essa pessoa será será réu de julgamento, será julgada, e ela mesma será culpada pelos seus atos. A Bíblia diz que sobre o inferno, hoje em dia existe um inferno lá no centro da terra, no reino espiritual. Existe um inferno que as pessoas estão sendo atormentadas no fogo, numa temperatura de cerca de 2000 graus, altíssimos, sendo queimados no fogo. E aqueles que não quiseram servir a Deus, que é a segunda morte, que estão sendo separados de Deus completamente. Por isso que eu suplico a vocês, guardem os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que os santos são, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que servem a Deus, oram, vão para a igreja, são dedicados a Deus e guardam os mandamentos, menos o quarto mandamento, que é o sábado, que não é mais necessário por causa da nova aliança que Jesus Cristo fez, morrendo na cruz. Jesus mesmo, ele não guardou o sábado muitas vezes, ele deixou de guardar o sábado com várias leis também. E isso não é o que eu devo falar, não que eu pretendo falar agora, mas é do meu sonho. Eu sei várias outras vezes que Jesus voltava e eu estava do lado de um amigo meu, e eu não era, Jesus voltava, eu via, Jesus voltava e eu percebia, porque eu conheço a verdade, conheço a volta eu conheço as escrituras. Posso não conhecer tudo, posso ponto a ponto, mas eu tenho um conhecimento suficiente que Deus me deu. E Jesus voltava e eu não era salvo. Por quê? Porque eu sabia que eu mesmo que eu estava em pecado e eu não conseguia me livrar. Mas Deus me avisou e Deus me livrou do pecado. E aconteceu o quê? Eu consegui me salvar. Hoje eu estou sendo fiel a Deus, guardando seus mandamentos. Devemos viver no amor. O que é servir a Deus? A Bíblia diz que ser servo de Deus, servir a Deus se resume em dois pontos. Servir a Deus, amar o próximo como a si mesmo, e amar o próximo como Deus nos amou, enviando seu Filho amado para morrer na cruz, e morrendo e amando a Deus, quer dizer, amando a Deus sobre todas as coisas. O que é todas as coisas? É todo empecilho, tudo que atrapalha a sua, tudo que atrapalha a sua comunhão com Cristo, a sua fidelidade a Deus.
Isso é um empecilho que está tentando derrubar, que o inimigo usa, como sua própria família, para fazer com que você se desvie de Deus, seus amigos. Então, guarde em seus corações, porque a Bíblia fala: eis que cedo venho e estarei com o meu galardão para dar a qualquer um, para dar a todas as pessoas, todas, sem exceção, sem acepção de pessoas. A Bíblia diz: todas as pessoas de acordo com as suas obras. Aqueles que guardarem seus mandamentos serão santos, serão fiéis a Deus, aceitar a Cristo como seu Salvador e tornar Ele seu Senhor, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardando seus mandamentos, por amor a Cristo, servindo a Ele, porque Jesus, Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar por mim, porque eu sou a porta da salvação, eu sou a porta estreita. Jesus falou que Ele é a porta estreita. E quem seguir por Ele foi andar no caminho certo, que é Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, não ninguém mais, não existe mais outro que vai salvar, só Jesus Cristo. Quem servir a Jesus Cristo, quem guardar os mandamentos que Jesus Cristo falou, que Deus falou, será salvo. Não existe só o céu e o inferno. Quem for morrer, quando a pessoa morre, a pessoa não passa nem um minuto sequer na terra. Em menos de um minuto, quando a pessoa morre, ela fecha os olhos na terra e abre seus olhos espirituais no lugar onde ela escolheu viver eternamente, no céu ou no inferno. Quando a pessoa morre, ela vai em menos de um minuto, ela vai ir para o lugar que ela escolheu. Se ela escolheu o céu, se ela foi santo, porque a Bíblia diz que aqueles que forem santos herdarão o reino de Deus, aqueles que guardarem seus mandamentos, que servirem a Deus fielmente até a morte, se será salvo. E a Bíblia diz que sem santidade, que é santidade? É ser santo, aqueles que seguirem a Deus, que eles forem santos, guardarem seus corações do mal, se desviarem do mal, mas seguindo o caminho de Deus, um caminho reto e firme, sem negar a Cristo, sem negar Jesus Cristo, mas sendo fiel a Deus, será salvo. E eu falo que eu explico a vocês, ela se arrepender de seus pecados. Aqueles que estão em caminho errado, se arrependem de seus pecados enquanto há tempo, enquanto há salvação. E vocês serão salvos. E eu suplico a vocês. Vocês estão ouvindo esse testemunho meu, que eu já vi esse sonho há bastante tempo. Meu pai já viu vários sonhos, muitos sonhos sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a tribulação. A tribulação não será fácil. Você que está, a Bíblia diz que aqueles que não serem avisados da grande tribulação perderão a salvação, porque estarão despreparados. Mas você que está ouvindo esse testemunho, você está sendo avisado da grande tribulação. Então você já tem a sua chance de salvação já completa, feita. Então, se você aceitar Jesus como Salvador, se batizar em Cristo, como já grande, quando você já tem conhecimento da verdade, do que é certo e o que é errado, você se batize. Você, quando aceita Jesus, se batize, guarde os mandamentos de Deus, vá para a igreja, busque a Deus, leia a Bíblia para saber o conhecimento da verdade, ponta a ponta, porque Jesus fala para lermos e meditarmos de ponta a ponta na verdade, para sabermos o que é certo e o que é errado, porque em Mateus capítulo 24 fala dos sinais da volta dele. E quando a gente olha todo mundo na televisão, no jornal, na internet, em todos os lugares, a gente olha sinais grandes da volta de Jesus Cristo, sinais que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar, a igreja será arrebatada. Antes de Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus pela segunda vez, a igreja será arrebatada. Antes de Jesus voltar. E Jesus fala que Jesus vai voltar quando a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada antes de Jesus voltar. E as pessoas só irão sendo como um nada, como aqueles vídeos mostram. Um nada, num piscar de olhos, a igreja toda na terra ela some de uma hora para outra, como se fossem marcianos, como se fossem ETs. Somem do nada. Isso será a volta de arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada desse jeito. E depois que a igreja estiver no céu, a igreja terá uma segunda chance, como se fosse uma repescagem, que é o tempo dos 7 anos, os 3 anos e meio finais. E quando a igreja ser arrebatada, aqueles que não forem fiéis a Deus, aqueles vão ter uma segunda chance de ser salvo. E quando Jesus volta, e até a volta de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, aí sim, não tem mais chance de salvação. Porque a Deus ele suplica, arrepender de vossos pecados. Porque como maravilhoso será, na primeira vez, a gente passa pela tribulação, que nem se compara com depois com a segunda tribulação que a gente passará depois, que será depois do arrebatamento da igreja. Que a tribulação vai aumentar em grau altíssimo depois que a igreja ser arrebatada. Os 3 anos e meio, dos 7 anos do acordo de paz de Israel com o anticristo, os 3 anos e meio iniciais, que será a tribulação que a igreja passar, nem se compara com os 3 anos e meio finais. E a Bíblia fala, por ser fiel a Deus, a igreja será arrebatada logo. E aqueles que não forem arrebatados serão uma segunda chance. Então você está sendo avisado. Você que não sabe, agora está sabendo. Guarde seu coração, porque o anticristo virá, a marca da besta virá.
e não bote a marca da besta. Seja fiel a Deus, porque nós estamos peregrinos nessa terra. Aqueles que forem fiéis até a Deus até o final, serem fanáticos. Aqueles que forem perseguidos, aqueles que forem chamados pelos os seus amigos estar na escola, em qualquer canto no seu trabalho, e as pessoas te chamam, deixa de servir a esse Deus, fanático, deixa de viver para servir a Deus. É isso que você tem que fazer. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Se você está servindo a Deus, está sendo perseguido, você é bem-aventurado. A Bíblia fala, bem-aventurado. Os apóstolos de Jesus, quando Jesus tinha morrido, eles continuaram pregando sobre Jesus, falando de Jesus, e os governantes não queriam. Eles faziam o quê? Eles prendiam, açoitavam, matavam. Isso aconteceu com muitos servos de Deus depois da morte de Jesus Cristo. Antes também, eu falo sobre de Jesus, eram mortos, torturados. E os discípulos de Jesus, quando Jesus já tinha morrido, eles foram o quê? Eles foram presos. O que aconteceu? O anjo chegou e libertou ele da prisão. De noite, na noite, assim, lá presos, eles louvando ao Senhor, ele libertou os apóstolos de Jesus Cristo, servos de Deus, aqueles que estavam pregando o Evangelho, como o apóstolo Paulo, como Moisés, todos aqueles servos de Deus, eles pregam a verdade. E os servos de Deus estavam numa prisão, eram dois, se não estou enganado. Eu acho que era o apóstolo Paulo e outro lá, amigo dele também. Ele estava preso louvando ao Senhor de uma noite. E à meia-noite, o que aconteceu? Chegou um anjo, e eu acho que é mais ou menos assim a história. E chegou um anjo e libertou ele da prisão. E os apóstolos de Jesus foram açoitados por pregar o Evangelho, foram açoitados, e depois eles seguiram felizes. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos. É assim que a gente tem que fazer, guardando os mandamentos de Deus, sendo fanático em Cristo, que é fanático, servindo a Deus, adorando assim, como se fosse uma única coisa. Porque a Bíblia diz que quem quiser ser salvo, quem quiser ganhar a salvação em Cristo Jesus, perderá a sua vida na terra. Aqueles que perderem a sua vida na terra, aqueles que não se prostituírem, não idolatrarem. No livro, se você quiser, uma passagem super importante, Gálatas capítulo 5, leia todinho. Você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aqueles que andam em Espírito, guardando seus mandamentos, servindo a Deus, serão salvos e serão perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos e aqueles que são salvos, aqueles que são fiéis a Deus, que serão salvos. A paz do Senhor. E esse sonho foi que eu tive. Eu era perseguido. E eu era perseguido com minha família ao lado da minha família. A gente se escondia, chegava a polícia, ela entrava lá nas residências, olhava, procurava aqueles que não queriam matar a marca da besta, que prendiam, torturavam, eram mortas em câmaras de gás, como os Estados Unidos está fazendo. Tá construindo um monte de territórios com casas, tudo igual, como se fosse uma prisão. Mas isso é o que? Câmara de gás, caixões, tudo para isso, porque é conhecido como Grande Satã. Os Estados Unidos é o primeiro mundo, é a grande potência. E já vamos vendo, lá tudo que acontece lá nos Estados Unidos chega primeiro, porque ela tem mais dinheiro, tem muito dinheiro. E já estamos vendo, nos Estados Unidos já existe a marca da besta, que é aquele microchip, já tem muita gente botando. Então você que não tem salvação, que não botou o chip, bem-aventurado, bem-aventurado é você. Mas não perca a sua chance, não fique para trás, porque Jesus vai voltar. E se você não for salvo, eu lamento, mas Jesus vai voltar. Então arrependa dos seus pecados e siga a Cristo. No nome de Jesus Cristo, amém.